Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Conexão Blendon, conectando pessoas e ideias. Eu, Paulo Barroso, estou aqui com o meu sócio Denis Roman e temos duas convidadas muito especiais hoje aqui no Conexão Blendon. Hoje estamos aqui com Renato Oliva, presidente do Conselho do IBRE, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, e a Jennifer Almeida, da Comissão de ESG do IBRE, e que foi uma das responsáveis pela organização do Guia IBRE, construindo a estratégia ESG. Bom, eu sempre gosto de começar a nossa conversa no Conexão Blendon, assim, entendendo um pouquinho melhor o contexto, né, das nossas convidadas e tal. Então eu pedi para vocês falarem resumidamente um pouquinho da trajetória de vocês e tal, por onde vocês passaram, o que vocês estão fazendo hoje, e depois a gente evolui para a nossa conversa aí. Pode ser? Claro, vamos lá. Paulo, primeiramente, obrigada pelo convite. Denis, a mesma coisa, e toda a equipe da Blendon. É um prazer falar com vocês hoje aqui, contando um pouquinho da nossa trajetória e questões à frente da questão ESG. Bom, meu nome é Renato Oliva, sou presidente do Conselho de Administração do IBRE, executiva formada em administração, com MBA em finanças e mais de 20 anos na área de relações com investidores, passando por diversas companhias, alguns IPOs e reestruturações. Em paralelo, sempre atuando também junto ao IBRE, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, atualmente no Conselho de Administração, ajudando a formar os profissionais de relações com investidores nas melhores formas, diretrizes da parte educacional de RI no mercado de capitais brasileiro. Obrigada, Paulo e Denis, pelo convite. Eu sou a Jennifer Almeida, eu trabalho no IBRE já há 18 anos na área de comunicação, sou jornalista, e fiz MBA agora recentemente em ESG, quando eu comecei a trabalhar na comissão ESG do IBRE. Legal, obrigado aí por terem vindo aqui com a gente hoje. Bora lá, Denis? Vamos lá. Acho que a primeira questão que a gente queria entender, o IBRE lançou recentemente o guia Construindo a Estratégia ESG, e eu queria entender quais foram as principais motivações para o desenvolvimento do guia pelo Instituto. Eu acho que são vários fatores, né, que a gente pode colocar na mesa para falar por que desse guia ESG. Primeira questão, a gente nota a dificuldade de algumas empresas em saberem com relação a erros, acertos e como elas têm se posicionado à frente de questões que às vezes são triviais. Em outras vezes, a gente nota que essas empresas não sabem como se posicionar. Então, você escutando, talvez, dificuldades, erros, acertos, né? Onde a gente nota que o grande calcanhar de Aquiles de algumas companhias, talvez outras contribuindo como se saíram em determinados temas, isso permite com que a gente consiga fazer com que todo o mercado ele passe a atuar de uma maneira mais proativa, mais positiva em termos de transparência, melhor posicionamento. Então, com base nas dores que a gente sente do mercado e dores que algumas empresas sentem, isso serve de expertise e experiência para outras companhias também tornarem esse posicionamento delas de uma maneira mais clara perante o público de investidores. Então, são dúvidas que acabam fomentando o mercado como um todo e justificando esse guia ESG, que tem como premissa ser um guia vivo, que a gente traga experiências, erros e acertos para contribuir com o mercado como um todo. Quer falar um pouquinho, Jennifer? Quero. Por que surgiu? Sim, a ideia surgiu numa das reuniões mensais da comissão. A nossa comissão se reúne uma vez por mês e numa das reuniões estávamos conversando e aí acabou surgindo esse tema de dos membros da comissão que passou por essa experiência e teve a dificuldade de buscar um caminho para iniciar a estratégia ESG. E ali começamos a pensar, e aí ele falou, por que a gente não faz um material sobre esse tema? E conversando com a Virgínia Nicolau Gonçalves, que na época era a coordenadora da comissão, nós levamos a ideia para o conselho aceitou a ideia, comprou a ideia, e aí a gente iniciou esse projeto. Bacana. Muito legal. Eu queria entender um pouco assim de como é que foi a estruturação do projeto, como é que foi a concepção?
Quer falar, Quero. Jennifer? Depois que a gente vendeu a ideia para o conselho, Virginia e eu começamos a estruturar o que a gente achava que seria interessante colocar no guia. E eu acho que a primeira coisa que nos guiou para estruturar o guia foi a conversa com esse membro da comissão, que inclusive ele está no guia, que é o Marcel Vedrossi, da Oliveira Trust. Então, eu tive uma conversa com ele e ele foi me orientando. Eu comecei falando com os meus colegas RI para ver por onde eu começava, e eles me falaram que eu deveria buscar uma consultoria ESG, e a partir de então eu fui conversar com umas 4 ou 5 consultorias para ver o que fazia sentido para a nossa empresa. A partir desse momento, ele contou que conversar com as consultorias trouxe bastante expertise para ele, né, expertise. E aí, a primeira ideia que eu tive, que sugeri para a Virginia foi, vamos então conversar com as consultorias ESG que estão ali com a mão na massa no dia a dia, né? E aí, outra ideia que a gente teve, como a Renata comentou, seria trazer as empresas para mostrar quais são as dores, o que elas enfrentaram, quais foram os desafios. Depois disso, a gente sugeriu, então, colocar cases, conversar com as consultorias e, por fim, a gente chegou à conclusão que seria interessante trazer a visão de alguém que está lá dentro do conselho de administração para poder mostrar a visão do conselho a respeito dessa temática. Então, a gente foi estruturando assim. Uma coisa bem bacana foi que foi fluindo, porque a gente falava com as empresas, eu falei com as consultorias, aí eu pedi indicação das empresas para a consultoria, conversei com o Denis, que foi muito legal, o Denis indicou empresas que estão no guia, e aí a gente foi estruturando assim, até chegar a esse modelinho que o guia tá hoje. O guia ficou muito interessante, né? Porque tem alguns aspectos técnicos, contextuais, tem alguns cases, né? E bacana, né? Como você falou também, né? A proposta é fazer um material vivo, né? Que ele seja atualizado constantemente. E o material foi muito bem recebido, né? Pelo pessoal, né? Pelo mercado, pelas empresas. Uma questão muito interessante que a gente notou que logo após o lançamento do guia, várias empresas nos procuraram para falar, olha, interessante, eu também passei por isso, eu gostaria de colocar o meu relato aqui, o meu depoimento de questões que também essas empresas que não estão no guia hoje em dia vivenciaram e aprenderam com algumas dores e questões e dúvidas ali no mercado. Então, o que a gente nota é que, assim, todas as empresas têm as suas dificuldades também. Algumas estão mais maduras que outras, algumas estão no estágio inicial, mas todas passam por um processo de aprendizado. E isso fortalece o mercado como um todo, no sentido de que maneira que eu estou posicionado e como eu posso sair à frente, melhor me colocando diante de determinadas situações. E um ponto que me chamou muita atenção na proposta do guia foi justamente a gente trazer cases de empresa que não são ali as top 10 Ibovespa, né? Porque quando às vezes a gente enxerga ali, sou o banco número 1, a pessoa que é de uma empresa menor fala, bom, legal, isso aqui é bacana para quem é gigante, e para mim é realidade, né? O que cabe na minha empresa, e às vezes acho que a seleção de cases de empresas não tão gigantescas foi muito bacana, porque acho que aproximou mais isso mostra mais possibilidades reais, assim, né? Não tão distantes, né, da empresa. É legal isso. Eu acho que a ideia de trazer essas empresas foi justamente essa, não pensar só nas grandes, né? Porque as grandes, elas já têm seus departamentos de sustentabilidade, de ESG, e a estratégia já pronta, né? As pequenas e médias, que são a maioria das empresas no Brasil, elas não têm isso, né? E muitas vezes, por ser distante de ver só essas grandes, elas acham que aquilo não é para elas, quando na verdade é para elas também, né? E mesmo as grandes, como a gente já recebeu algumas consultas, podem aprender também com as menores, que às vezes não são tão engessadas, como se sair
bem em determinadas situações quando a gente está falando da questão ambiental, social, questão de governança. Porque às vezes é tão genuíno dentro da companhia e elas não sabem como se posicionar, como se colocar ou como fazer transmitir para o mercado aquela mensagem. Então essa troca de experiências acaba sendo muito rica entre as empresas e o guia justamente promoveu isso, Sim. a troca de experiências em determinadas situações. Até pegando um pouco na esteira aí do que você está falando, né? Assim, queria até ouvir diferentes vozes aqui, né, sobre a importância de você adotar uma estratégia ESG independentemente do tamanho da companhia, entendeu? Como é que vocês veem isso? É muito do que eu acabei de falar, né? Ou você tem ou você não tem dentro da empresa. O seu posicionamento em termos do social, do ambiental, da governança, ele tem que ser genuíno. E se você ainda não tem determinado grau de maturidade, como que você vem trabalhando isso da empresa para conseguir se posicionar de uma maneira diferenciada? Então, independente se é um assunto ESG, está em pauta no mercado ou não, se vem sendo falado, se vem sendo cobrado pelos investidores, isso tem que fazer parte do DNA da companhia. E a gente vem notando isso, né? Às vezes uma pauta ESG, ela está muito, hype de mercado, né? Só se fala nisso, às vezes a gente fala, olha, talvez esse assunto ficou um pouco mais de lado, mas uma hora você vai ser cobrado, de fato, se você realmente vem cumprindo algumas frentes nesse âmbito ESG, que deveria existir de uma maneira muito forte e genuína dentro das companhias. Bacana. E eu queria complementar a tua fala, até com quando a Jennifer veio me entrevistar, eu fiz uma citação que eu costumo dizer sempre assim, as empresas já estão envolvidas na agenda ESG, quer queira, quer não. Você ligou a luz, começou a agenda ESG. Contratou pessoa, agenda ESG. Exato. Ligou, tem a satisfação do teu cliente, já começa a conversar com a agenda ESG. Como é que você organiza esses processos? Está na agenda ESG. E aqui entra muito nisso, né, que você falou. Tem gente que não está pronta, não está na maturidade. Aí normalmente talvez você perceba que a empresa tem uma questão até maior do que ESG. Será que ela faz uma boa gestão de risco? Será que ela tem uma estratégia integrada de gestão? Porque às vezes o pessoal fala muito em ESG, faz essa conexão com moda. Só que gestão de riscos não é moda, né? Gestão de riscos é algo que a de sempre já está na pauta, você fazer essa gestão de riscos, lidar com pessoas, lidar com os recursos que você consome, ser mais eficiente na produção, custo na veia. Então tem muita coisa que passa por aí. Por isso que é importante, a primeira coisa, quando você vai falar assim de como que eu estou posicionada, é começar eventualmente por uma matriz de materialidade. Para saber como que você se coloca em determinadas situações, o que você tem que aprimorar e como que você se mostra, né? Às vezes nem você sabe ainda, a empresa não sabe como que ela está localizada dentro daquela matriz. E muitas vezes determinados temas são materiais para algumas companhias, para outras não são materiais. E a gente nota isso, a gente notou isso também no ESG, né, Jennifer? Também notamos. Às vezes você é cobrado por um fator que é imaterial dentro da sua companhia, mas você é obrigado a fazer aquele reporte com aquele determinado indicador. E isso não faz parte do teu core business. Então, às vezes, como que você se posiciona para o mercado, deixa os stakeholders confortáveis com aquele indicador de algo que não faz parte ou é minimamente importante dentro da companhia por não ser tão material, porque não faz parte do dia a dia como negócio principal. Eu acho que uma dica para as empresas que estão pensando em adotar a estratégia ESG e ainda não sabem por onde começar, e que a gente ouviu, né, no próprio guia, os especialistas das consultorias falar, pensem que sua estratégia ESG vai ser do tamanho do seu impacto do seu negócio. Não pensar, por exemplo, que o meu impacto, ou eu vou ter que fazer algo do tamanho de uma grande empresa do mercado. Pense primeiro fazer com aquilo que está no seu impacto e aí comece e vá se desenvolvendo por aí. E essa questão de materialidade, eu até lembrei de um exemplo. Teve uma empresa que a gente trabalhou anos atrás, quando a gente estava ajudando eles a fazer o report, e a gente tirou o capítulo de água da empresa, por um motivo bem simples. É uma empresa de serviço.
o que eles têm de consumo de água está dentro de 3 mil metros quadrados para uma empresa que fatura alguns bilhões. E o mais curioso é que teve investidor que reclamou disso. Por quê? Porque não entendeu a materialidade. Porque aí quando o CFO me ligou, falou: Denis, passamos vergonha. Vocês tiraram o capítulo de água. Falei: tirei, sabe por quê? Se precisar pagar a conta de água da sua empresa mês que vem, eu faço cheque. E eu não sou bilionário, então você vê que não tem uma relevância financeira suficiente. Aí tudo bem, a gente fez uma edição do relatório, colocou lá um indicadorzinho de água bem pequenininho, com meio parágrafo explicando, só para cumprir, só para fazer o check do modelo da asset. Mas entra muito nisso que a gente falou, né? Se você não consegue discutir o que é relevante para o seu negócio, aí é a hora que começam a surgir, você vai falar: isso aqui não serve para nada. Esse ponto, né, dos primeiros passos, né, eu até queria insistir um pouco nisso, né, porque esse start, né, na estratégia ESG é um momento assim, que é desafiador para muitas empresas, né? Então, além desses pontos que você colocou, Jennifer, que outros pontos mais assim, que vocês enxergam como os primeiros passos, né? A gente notou isso até na discussão prévia, quando estávamos lá na comissão falando sobre o guia. A primeira dúvida que surgiu foi: vamos fazer um guia para as empresas que querem adotar a estratégia ESG ou vamos fazer um guia para as empresas que querem reportar a estratégia ESG? E aí começamos um debate, porque assim, para algumas pessoas era claro que começar pela estratégia e o reporte seria como se fosse o produto final, mas para outras pessoas da comissão não, era o reporte. Então nós notamos até isso quando conversamos com as consultorias, que existem as empresas que querem começar pela estratégia ESG e as empresas que chegam para as consultorias, e aí o Denis pode até confirmar, querendo fazer o reporte, porque são obrigadas ou porque decidiram naquele momento, e não tem a estratégia ESG, e aí elas começam a ver que o buraco está mais fundo, né, porque elas não têm uma série de coisas, né, então no guia a gente começou a partir do momento que a empresa, né, pensa em adotar a estratégia e começa esse passo a passo de por onde nós vamos começar. Então nós temos a matriz de materialidade, nós temos o conselho engajado, que acho que é muito importante ter o conselho engajado, né, Renata? Sim, acaba sendo fundamental, porque é o conselho quem vai apoiar toda essa estratégia de posicionamento da companhia. Se o conselho não estiver contigo, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Isso ter ter uma vida duradoura dentro da empresa, né? Exatamente. E um outro lado que é interessante é o education também que a companhia vai fazer com seus investidores daquilo que é relevante ser analisado. Então, esse outro lado também, às vezes, a gente se esquece, né? É importante essa explicação para o mercado, o porquê daquilo ser relevante ou não, porque não adianta você comparar, de repente, métricas parecidas, mas de empresas de setores completamente distintos. Então, esse education, ao contrário, também vale da mesma forma. Interessante. Até no mesmo setor, né? Depende de aonde está uma operação industrial. Às vezes é diferente de uma empresa que está numa região de estresse hídrico de outra que não está. Então, qual é a sensibilidade a determinados temas? Varia bastante, varia conforme a questão geográfica. Muito bacana. E aí cabe ao RI também, pegando todo esse lado de ESG, fazer essa educação correta no mercado, para entender o porquê que aquilo é tão material ou não em determinadas companhias. Cabe aos relatórios que os RIs são responsáveis por elaborar, para de fato escrever toda essa questão de performance, do indicador, do posicionamento ESG, para que o mercado entenda de uma maneira igual, né? Seja o jornalista que vai pegar, seja o investidor que vai pegar, seja os demais acionistas, para que de fato eles entendam o quanto que aquilo é relevante ou não dentro de cada uma dessas empresas. E essa questão da education me lembra uma outra questão também, você falou do setor, né? Eu lembrei de um cliente nosso da área de tecnologia, que ele fala assim: olha, dizem que a gente tem uma diversidade de gênero baixa. Só que se você olhar para a quantidade dos cursos superiores que a gente tem, da onde são egressos a nossa mão de obra, a gente tem um volume alto.
de diversidade de gênero aqui. Por quê? Porque as faculdades formam, dos cursos, dos principais cursos que a gente contrata, formam poucas mulheres. E a gente tem mais de 30% de mão de obra feminina. E os cursos formam menos de 25%. Então também não dá. Então, dentro desse contexto, como é que você vai esperar que a empresa tenha 50-50? Da onde que ela vai tirar 50-50? Ela vai. Seria um movimento talvez até não natural. Então, dentro do contexto da realidade de cada negócio, você tem que fazer a avaliação, né? Senão... Como que ela se posiciona em determinada situação ali, né? Porque não é somente o indicador, mas como que é o contexto macro, para ver se ela está bem ou não posicionada. Que entra num aspecto que eu digo muito, que às vezes em SG, o pessoal, a gente vai caminhar agora para a questão das normas IFRS. As normas IFRS vão trazer uma questão muito positiva, que é a gente sair da discussão extremamente generalista, que até hoje era possível uma empresa fazer um relatório e falar muito e acabar falando pouco do que realmente impacta o negócio. Mas, por outro lado, nem tudo é número direto. Você tem uma discussão muito grande do fator quali. Só que tem que ser um fator qualitativo, mas tem que ser objetivo. Sim. Tem que ser ligado na governança, tem que ser ligado na estratégia da companhia, tem que ser ligado na gestão de riscos. Não pode ser um fator... Não pode ser história floreada mais. Isso não vai mais caber nesse contexto de relatório que a IFRS vai trazer para a gente. E aqui acho que a gente vai ter uma mudança muito bacana. E eu acho que outro aspecto muito legal do guia foi o timing. O timing pelo seguinte, a gente está, nesse exato momento, estamos há praticamente 2 anos do primeiro ciclo de relato obrigatório com a norma IFRS. E uma estratégia SG? Fazer relatório você faz rápido. Só que fazer um relatório estruturado, consistente, vai vir um padrão de auditoria, no caso de relatório não é auditoria, é asseguração, muito mais alto. Como é que você faz isso se a empresa não tem as práticas implantadas, isso não conversa, a estrutura da FRS fala você vai ter que explicar como isso funciona para cada tema central, como é que isso funciona na governança, como é que está inserido na estratégia, como é que está na gestão de risco. Se você não tem nada disso implantado e bem controlado, como é que você vai fazer, né? E tem 2 pontos que são importantes, que talvez as empresas estejam enxergando isso desde já. Quando a gente fala da obrigatoriedade do reporte do S1, S2, o quanto que essas empresas estão preparadas para fazer esse reporte e o quanto que elas têm de estrutura para conseguir fazer esses relatórios. Porque uma coisa é a gente falar de empresas de grande porte, que de fato já tem uma área mais ou menos dedicada para discutir determinados temas. Outras que não tem nem o começo disso. O guia talvez comece a orientar essas empresas no sentido de posicionamento, como se estruturar, para lá na frente, quando a gente chegar no S1, S2 obrigatório, elas tenham pelo menos um ponto de partida. Conversando assim, né, com alguns profissionais também do setor e tal, tem muito mais perguntas do que respostas no exato momento, né? Porque você não tem ainda grandes exemplos, você não tem um caminho meio que desenhado, né, assim, para ser seguido, né? Mas é bem interessante isso. Eu queria, Denis, me permitir aqui, a gente estava falando de algumas questões práticas, né? Um pouquinho antes de entrar nessa questão do IFRS e tal, eu queria resgatar um pouquinho isso, né? Que Jennifer e você, Renato, falaram o comentário do board, né, da importância de ter o board junto comprando o projeto, né? E acho que uma questão que muita gente se faz é como envolver a alta liderança da empresa, né, dentro desse projeto da estratégia ESG. A questão tem que ser top-down, porque senão, se o projeto não é comprado pelo board e pelos C-level, é difícil que dê certo. Então, quando eles sabem da real importância e o quanto que aquilo pode gerar de valor para a companhia, e é um valor que muitas das vezes acaba não sendo percebido pelo mercado, mas a partir do momento que você passa a ter, o mercado passa a te precificar melhor.
Então, às vezes, a sua ação está sendo negociada por um determinado valor e você já tem aquilo dentro da companhia, só apenas não está mostrando. Então, você tem um upside ali, talvez oculto, em que, a partir do momento que a alta gestão, a alta liderança, ele sinta a necessidade, a importância de determinar questões que o mercado poderia enxergar de uma maneira muito positiva, ele compra o projeto. E aí cascateia para toda a companhia, para que cada uma das áreas juntas trabalhe em prol do desenvolvimento de um relatório que o mercado se sinta confortável. E isso indiretamente vai trazer um retorno maior para a companhia. Você acha assim que a gente poderia dizer que talvez um dos maiores desafios, né, do sucesso todo do projeto está nesse engajamento da alta liderança da empresa? Não tenho dúvida que sim. Esse é o grande passo. Eu acho que o grande passo é partir do board. A alta liderança precisa entender a importância de você ter um posicionamento nas questões ESG. E a partir de então a empresa trabalhar em conjunto para que juntas elas consigam realmente mostrar aquilo que é genuíno dentro da companhia. Por isso que eu não acredito numa área única ESG. O ESG ele tem que permear toda a empresa, todas as áreas. Cada uma das áreas, se você for olhar bem, controladoria, o financeiro, o jurídico, o ambiental, todas têm os fatores ESG intrínsecos àquela atividade. Então, é algo que é transversal dentro da empresa, né? E por isso todas as áreas, elas deveriam trabalhar em conjunto, claro, com um representante de cada área, trazendo pautas que sejam interessantes para que a companhia navegue numa mesma direção. Eu não sei, Jennifer, acho que é interessante, de repente, você falar nas suas entrevistas, o que você sentiu com relação a essa questão de liderança também? Eu concordo com você e eu acho que uma sugestão para as pessoas que estão ali com o guia na mão, na tela, né, na verdade, é checar a entrevista com o professor Carlos Braga, que ele é um conselheiro e ele faz sensibilização de conselheiros. E ali ele traz grandes exemplos, e uma das primeiras frases que ele fala é: o ESG que eu ensino é o ESG com a calculadora na mão. Ou seja, eu mostro quais são os riscos, e ele diz, né, que os riscos variam de setor para setor. Então no ramo hoteleiro os riscos são riscos de incêndio ou de acidente em piscina, e ali ele vai mostrando, né, para os conselheiros qual é a importância. Olha, se você não tiver um salva-vidas, por exemplo, na sua piscina e ter um afogamento, isso aí não vai pegar bem para você, para sua empresa, né? Então, essa sensibilização vai de acordo com o setor das companhias, né? E eu acho que é isso que a Renata falou, tem que ter essa sensibilização, vir top-down. Nós temos até uma empresa que está no Cases, que é a Ação Salvador Alimentos, que eles falam que eles não têm mesmo uma área de ESG ou de sustentabilidade. É diluída, e aí vai cascateando pela toda a companhia. Então, pode ser algo que já acontece assim, intrínseco, né, aos processos, a maneira como a companhia trabalha nessas questões, né? Você não precisa ter um departamento para isso, né? Eu queria até aproveitar esse momento. Você que está aí acompanhando a nossa conversa aqui hoje, você faz parte de uma equipe ESG ou você tem vivido a implementação de uma estratégia ESG dentro da empresa em que você trabalha? Comenta aqui pra gente quais têm sido os desafios que você tem enfrentado nesse processo da jornada ESG. Eu queria só voltar num ponto, que essa questão do conselho ainda tem um aspecto super importante, que se chama dever fiduciário. Que é a obrigação da gestão da companhia em zelar pela perenidade, pela longevidade, pelo longo prazo. E muitas vezes uma discussão apurada de ESG, com a calculadora na mão, você começa a fazer conta de riscos que você não pensou. Esse próprio exemplo que você trouxe lá do salva-vida na piscina, você fala, mas salva-vida é caro. Quanto vai custar para o teu processo? O processo de ter uma pessoa que morreu afogada. O sinistro é muito mais caro. Se o salva-vida é caro, quanto vale a vida? Assim, e não só pensar filosoficamente na vida, pensar em custo mesmo. Exato. Quanto que aquilo vai dar de margem naquela empresa. Então, às vezes a gente fala assim, muitos cases de trabalho escravo que a gente vê, né? O
pessoa fala assim, não, mas não é meu, é terceiro, é do terceirizado. Você fala, gente, que nome aparece na mídia? É o empurra que não dá certo, essa né? desculpa não tá colando mais, né? Que nome que aparece na mídia? Quando acontece um grande caso, é o nome da grande empresa que fez a contratação desse terceiro e não fez talvez a melhor gestão de terceiros possível. E até entra muito acho que entra muito assim na preparação da companhia, não só para mitigar o risco e até os riscos associados a esses pontos da agenda, como também a lidar quando eles acontecem. Por quê? Porque, gente, infelizmente acidentes acontecem, por mais que você tenha ali procedimento, equipamento, tem algumas questões que podem acontecer, só que se você não está preparado para uma discussão madura, igual esses dias eu estava num curso, lá um aluno trouxe, teve uma construtora que teve um episódio X. Aí eu falei, sabe qual foi a pior parte do episódio X? A hora que apareceu no jornal, a construtora nem se pronunciou. Sendo que era uma empresa que eu até conheço na época, uma empresa séria, ela tem uma série de processos. Gente, era fácil de pronunciar. Olha, a gente tem processos, a gente segue os processos, busca cumprir, vai apurar para entender a causa, ponto. E um ponto que é importante, porque daí o mercado, ele quer entender o seguinte, o quanto que aquilo é material ou não. Então, de repente, eu tive algum fator climático que vai afetar a minha operação da companhia naquele momento, o quanto que isso vai ser material para a empresa ou não. E aí você pode até não ter as respostas naquela hora, mas a partir do momento que você solta um comunicado, um posicionamento para o mercado, falando, olha, estamos avaliando, isso acalma o mercado. Isso é governança, isso é comunicação, isso é transparência. Sim, você fala assim, olha, morreu gente aqui na minha operação hoje, mas eu não vou falar nada. Parece que as empresas têm medo de falar, né? Às vezes eu sinto isso, elas têm medo de se pronunciar, mas fica pior não se pronunciar, né? Ou são mal orientadas. Orientadas, sim. E às vezes não fizeram, quando você faz, não estou dizendo que ESG é a cura de todos os males, mas quando você faz uma jornada bem feita, mapeia os teus riscos, você faz as mitigações, você se prepara melhor para as crises. Porque por mais que você se organize, se prepare, as questões podem acontecer, né, gente? Vocês não acham que nesse quesito, eu dando meu espetáculo aqui, tem até um fator meio cultural, assim, nas empresas e no brasileiro, né? Parece que está sempre escondendo, assim, né? Um problema, não, traz o problema para cima da mesa, vamos encarar ele de frente, vamos montar, fazer uma boa gestão de risco, encarar essas coisas de frente. Não, parece que está sempre querendo esconder as minhas coisas. Eu não sei se esconder, não sei se é uma questão cultural ou de amadurecimento da companhia. Às vezes ela nunca pensou em determinados fatores o quanto que aquilo poderia ser importante para o mercado, ou às vezes ela tem medo de se posicionar e a concorrência está com uma lupa em cima de você e você vai acabar perdendo fornecedores ou clientes ou por aí vai. Mas tem um outro lado importante também, o quanto que aquilo é genuíno, como você se posiciona, porque a partir do momento que você resolve ter sócios, né, que são esses acionistas, você tem que saber se posicionar, você tem que saber se comunicar. E tem essas questões que são, de fato, muito importantes, né? A gente está falando do ambiental, do social, da governança, da transparência para o mercado. Então, não adianta querer ter receio. A partir do momento que você tem ações, você tem uma sociedade ali, você tem que prestar contas. Então, de que forma melhor você se posiciona? Olha para a grama do vizinho e como que ela tem sido aparada. Faça igual, pelo menos, ou faça melhor. Nós falamos um pouco disso no nosso episódio anterior, né, Denis? Tipo, sobre a importância de você ter um problema, você tem que ser transparente, encarar o problema e mostrar como você está conduzindo ele, né? Porque fazer o contrário pode ser muito pior, né? Ignorar o problema. Acho que para todas as nossas relações, né? Qualquer relação que você tem com alguém, o que você espera do outro lado? Você espera transparência. Você vai ficar muito... Eu brinco que quem já não ficou num consultório médico plantado esperando o médico durante muito tempo, talvez a pessoa virar e falar, olha, o médico está atrasado, vai levar 2 horas. Você sai, vai tomar um café e volta. Vou tomar um café e já volto, então.
Ó, a gente falou um pouco da estratégia, do board, da alta liderança. E onde é que ficam os outros stakeholders nessa história toda? Como envolver os stakeholders num projeto, né, relacionado, voltado à estratégia ESG? Às vezes as pessoas se esquecem da comunidade. Aonde aquela empresa está inserida, o quanto que ela impacta, o negócio dela impacta em si, na região. E é importante trazer a sociedade também para o dia a dia da companhia, porque com isso a gente tem um melhor equilíbrio de todas as frentes. Isso a gente notou também através das entrevistas que a Jennifer realizou no guia, que alguns deles falam da sociedade, né? Outros acabam até ignorando, e isso acaba sendo muito importante. Então, a gente tem que pensar no acionista, na sociedade, como que está a comunidade ali envolvida, o quanto que aquela atividade ela vai impactar ou não no dia a dia da população. O Tauá, por exemplo, que é uma empresa que está ali no guia, eles têm um exemplo muito legal, que 90% da comunidade local onde eles têm hotéis é absorvida para trabalhar dentro do hotel. E em alguns muitos são primeiro emprego de muitos jovens. Então, assim, eles, além de ter essa preocupação de inserir a comunidade local, eles também têm a preocupação de fornecer estudo, capacitação para esses jovens que estão tendo o primeiro emprego. Então, eu acho que a gente tem vários exemplos ali no guia dessas empresas que participaram, né? Cada uma tem um exemplo bastante interessante. Vou passar a bola para você já de volta deles. Só naquela conversa que a gente estava falando lá da questão de ter um departamento ESG ou não, né? Eu tinha até separado uma frase do Danilo Maeda lá que ele fala, né? Que a estratégia ESG não é exclusiva de determinada área dentro da organização, ela precisa ser compartilhada por todas as áreas, né? Justamente soma aí naquilo que a gente estava falando, né? Isso tem que estar incorporado dentro da rotina e não ser uma responsabilidade de um grupo de pessoas ou de uma equipe dentro da companhia, né? Enquanto ela estiver concentrada dentro de um grupo de pessoas, isso não faz parte da estratégia efetivamente da empresa. Exatamente, tem que ser transversal, né? Como eu falei na nossa conversa um pouquinho antes. E eu costumo dizer que a médio e longo prazo a visão da área de sustentabilidade é sumir. É verdade. A médio e longo prazo, essa é a função. Se você incorporar no dia a dia, ela vai sumir. Sim. Sim. Eu lembro quando a gente tinha, na minha época de faculdade, no século passado, na época de faculdade, eu lembro que existiam diretorias, vice-presidências de qualidade. Algo que a gente não vê mais hoje. Tem questões diárias para o monitoramento de qualidade em algumas indústrias, mas é algo que já foi muito mais permeado nas empresas como um todo. Até hoje você tem selos de qualidade e tal, mas isso aí que você falou tinha muito a ver com o contexto quando estava entrando ISO, né, as certificações e tal. Exatamente. Então era super estratégico você ter área, por quê? Porque era muito mal trabalhado. Então hoje, como eu entendo que muitas vezes muitas empresas não entenderam o básico da sustentabilidade, a estrutura de ter áreas de sustentabilidade foi um primeiro passo. Aí agora a gente caminhou para os comitês ESG. Eu dou aula num curso no IBGC justamente de comissão de sustentabilidade. Eu falo, é legal você ter um comitê embaixo do conselho, é super importante, mas você precisa entender que você tem que ter uma estrutura executiva onde você faça essas áreas trabalharem mais integradas. Uma das coisas que me trouxe do lado RI para o lado de sustentabilidade foi justamente relato integrado. Uma das bases do relato integrado não é o relatório, é o pensamento integrado de gestão, você começar a conectar as áreas. Ao longo da nossa vida de consultoria, quantas vezes a gente já viu, a gente apresentava a pessoa de uma área para outra. Eu falava assim, não, peraí, vocês nunca se falaram? Não, a gente não se conhece. Eu falei, gente, calma, vocês precisam se conhecer, porque a gente está fazendo um projeto aqui, está dando problema, porque a gente descobriu que tem 3 áreas da empresa envolvidas nesse problema e 2 delas, às vezes, nem se conhecem. É engraçado que as áreas muitas vezes não se falam, né? Você precisa chamar um consultor, um agente externo, para enxergar de cima para baixo o que está acontecendo ali dentro. E quando você vê o primordial e o básico, que deveriam ser essas áreas se falando,
Isso às vezes não acontece. Por isso que eu acredito muito, às vezes a gente tem empresas que tem um squad ESG. Então você tem um responsável por cada uma das áreas que juntos formam esse comitê. Então uma pessoa responsável pelo lado jurídico, outra pelo lado de RI, outra de comunicação, imprensa, operações. Juntos eles conseguem... time multidisciplinar. Exatamente. E acaba permeando daí toda a companhia. Legal. E aqui acho que passa um pouco do que vai ser o grande desafio. Vocês vão desculpar que eu falo de FRS todo dia, eu respiro esse negócio o dia inteiro, mas vai ser um dos grandes desafios, porque não adianta você falar assim, o contador é o responsável pelo relatório. Ok, o contador é o responsável pelo relatório. Mas ele não produz gestão de fatores ESG sozinho. Se você não trabalhar integrado, o contador vai ficar vendido. E não é muito diferente do que já acontece hoje, quando a gente vai olhar os principais gaps de controles internos da contabilidade mesmo, do processo contábil tradicional, quando você olha assim para o business as usual, como a gente costuma dizer, né? Onde estão as falhas de controles internos? Muitas vezes são falhas de integração. Isso conversa um pouco do que você viu na jornada do guia, Jennifer? Muito, faz todo sentido. Eu acho que precisa ter essa integração, porque senão acaba não sendo genuíno de novo, né? E a gente, inclusive, nós tivemos um exemplo de uma empresa que entraria, não participaria do guia, mas ela estava num processo muito inicial de estratégia, e eu fiz a entrevista com eles e a gente escreveu o case e tal, mas a gente sentiu já ali logo na entrevista que não tinha essa conexão, tanto que uma pergunta que eu fiz foi como é que é a interação da sua área, que era a área de ESG, com a área de RI, né? Ele falou, não, a gente não se fala muito, a gente não se conversa, e aí quando a gente apresentou o case para eles, eles falaram, não, a gente prefere, nesse primeiro momento, organizar a casa aqui e depois, num segundo momento, voltar com o case. Então faz todo sentido isso, tem que ter. Ô, Jennifer, isso é legal falar, porque a própria provocação, às vezes nossa, né, ao fazer esse guia, fez com que algumas empresas olhassem para dentro de casa para falar, olha, eu ainda não quero responder, mas deixa eu melhorar aqui o meu processo interno. Sem dúvida. Então é uma forma que você acaba fomentando também, desenvolvendo, com que essas companhias melhor se posicionem. Sim. Já foi um gatilho para ter uma ação, já é um gatilho, né? Exatamente. Para ter uma ação, de fato. Exatamente. Né? Você mudou o nível de consciência, o projeto mudou o nível de consciência da empresa. Sim, acho importante. E voltando um pouco na questão da governança lá, que amarra tudo, e às vezes qual é o problema, né? Às vezes você vai falar assim, tem uma área de sustentabilidade que fez um trabalho espetacular, só que ali é uma iniciativa, talvez, às vezes corre o risco de ser iniciativa de pessoas, e não um processo da companhia. Tem empresa que às vezes saem 2 profissionais da empresa e você fala, cadê? Cadê a empresa? Cadê aquela consistência de dados, de informações que tinha? Desmoronou. Por quê? Porque era um processo que não estava intrínseco na governança. Era um processo muito... uma iniciativa pessoal de 1, 2, 3 executivos. Não era um processo corporativo. É a atividade daquele profissional e não a atividade em si que já deveria permear a empresa como um todo. Mas às vezes, né, agora falando só um contraponto, às vezes as coisas começam assim também, né? Por influência de um ou de outro e a coisa vai engrenando. São as provocações. Exato. Mas é importante você começa com a iniciativa, só que você tem que fazer a incorporação daquilo na estratégia. Que hoje em dia a gente enxerga muita gente olha políticas como algo de papel para cumprir tabela. E realmente tem muita política de papel para cumprir tabela. Quando você não faz a implantação de fato, você não torna aquilo o dia a dia da companhia, realmente é muito fácil. Uma pessoa ir embora e você fala, olha, não consigo mais responder o Easy, não consigo mais responder o Dow Jones, porque a pessoa saiu. Você fala, Vou fazer um gancho, tá, com essa tua fala. Uma vez implementado, é um caminho sem volta.
como que tua empresa está preparada para continuar reportando aquele dado, aquele relatório, e o mercado vai te penalizar. Ótimo, aquele time comprou a ideia, a gente implementou, mas como que eu continuo a dar continuidade nesse projeto, Sim. né, como um todo? Mas, fazer uma brincadeira com o meme aí que tá na tendência, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Legal, não é? É importante, pô. E todo começo, enfim, como qualquer projeto, né? Você tem muitas falhas, muitas coisas incertas e tal, mas você vai caminhando e vai traçando caminho na caminhada, entendeu? E o importante é saber a direção, né? E a gente falou um pouquinho, né, de estratégia, de board, de stakeholders, mas é uma pergunta que me ocorreu muito assim, né? Então, suponhamos aqui, né? Pô, implementamos um projeto, demos os primeiros passos, o board está envolvido, a alta direção está engajada, os stakeholders e tudo mais. Como mensurar isso tudo e acompanhar a evolução disso? Eu acho que essa é uma das partes mais, talvez, difíceis, porque é saber medir, é saber como que aquela empresa está posicionada para reportar determinado indicador. Muitas das vezes as empresas nem começaram a fazer, não têm essa expertise. Muitas vezes essas empresas são obrigadas a contratar, de repente, consultorias externas para dar esse primeiro passo, para aprender com essas consultorias também, como se posicionar, entender e fazer o education dentro de casa, para depois sim seguirem sozinhas. Mas muitas vezes é isso que eu noto, quando você quer dar o primeiro passo, você contrata um agente externo para te ajudar. E tá tudo bem, o importante é fazer. E você falou uma coisa no começo de empresas que já estão falando em, poxa, queria falar meu case. Será que esse é um gancho para um apêndice do guia, um volume 2, de falar de cases, de falar de evoluções para daqui a 1 ano, 2 anos? Já fiz essa provocação para a Jennifer. E estou cobrando ela porque eu quero ver esse guia sempre atualizado com novos cases, porque eu acho que isso é muito rico para o mercado como um todo. Então essa, Denise, é uma provocação que eu coloquei na mão da Jennifer aqui para ela resolver. Eu acho que a ideia de a gente de fazer o guia online, né, ele permite que essas atualizações sejam feitas e acréscimo de cases ou de temas, né? Acho que a gente pode pensar também em falar sobre o FRS S1 e o S2, né, Denis? Então, existe esse desejo, sim. E a gente também gostaria de convidar as pessoas que têm interesse em falar e debater sobre ESG, venham fazer parte do IBRE e da nossa comissão também. Jennifer, o guia ele é um material gratuito, né? E para o pessoal acessar esse material, como é que faz? Ele está disponível no site do IBRE, www.ibre.com.br, e está dentro do site do IBRE, gratuito. Bacana. Porque justamente esse é um dos nossos objetivos, né? A gente, como instituto, a gente quer fomentar a educação dos profissionais de relações com investidores. Então, é um material totalmente gratuito para ajudar como essas empresas elas podem melhor se posicionar no mercado. Como o nosso projeto aqui também, né? Você vê essa conversa nossa aqui, a gente tem fomentado bastante, né? Convidado muita gente para conversar, discutir tendências em sustentabilidade, tecnologia, para onde estamos, para onde vamos, né? A gente tem também, isso faz bastante parte do nosso DNA, assim, né? Promover o debate, a conversa, a transmissão do conhecimento, né, Denis? Exato. Eu acho que é um pouco de missão, propósito. Acho que a gente tem um propósito claro aqui do outro lado também, que é de ser um agente de transformação. A gente tem que ter empresas melhores, ter um mercado melhor, faz parte. Eu faço uma provocação. Lá atrás, quando eu entrei no mestrado, o pessoal falava, quando eu fiz meu mestrado em sustentabilidade, o pessoal falava, Denis, você só fala em investidor. Aí, com o tempo, eu cheguei à conclusão, sabe por que eu só falo em investidor? Porque no final do dia, todo mundo é investidor. Você vai investir alguma coisa, você vai investir a sua carreira numa empresa, você investe a sua saúde comprando alimentos de empresa X,
Você, quando coloca seus filhos numa escola, você está investindo o futuro deles. Quando você opta por uma estratégia de fornecimento, você está ser um fornecedor de uma empresa, você está comprando que aquela empresa também vai te ajudar, vai fazer parte do desenvolvimento da sua empresa. Então, no fim das contas, entender essa questão toda de uma forma mais ampla, um pouquinho além do número de curto prazo, ela faz diferença. Faz diferença, acho que para todo mundo. Mas eu gosto de puxar sem. O pessoal fala, Denis, você não consegue sair de RI. Eu falei, nunca. Nem pretendo. Uma vez RI, o RI nunca sai de você. Você sai do RI, mas o RI nunca vai sair de você. Então eu falei, não tem jeito. A única coisa que muda é talvez uma visão cada vez mais ampla, ficar menos preso ali no quarter by quarter, que é uma questão que, no momento que a gente vem atravessando, num Brasil difícil, às vezes eu vejo alguns RIs falando assim, os investidores pararam de me perguntar de ESG. Eu falo, eles pararam de perguntar de ESG ou pararam de olhar para o Brasil? Pararam de olhar para... Essa foi uma provocação que nós tivemos na nossa primeira reunião agora da comissão. Uma pessoa falou, só eu estou notando ou vocês também estão notando isso? Foi uma provocação que foi feita na nossa comissão. E essa já era uma provocação que eu tinha lá atrás. Quando eu comecei a ESG, eu comecei a falar mais de ESG, foi um pouco antes do hype. Aí a pessoa, ninguém me pergunta nada. Eu falei, ninguém te pergunta nada, ou será que seu targeting de investidores está bem feito? Será que você está olhando, você conversa com muito investidor de curto prazo e talvez você não faça o seu esforço para estar no radar do pessoal de longo prazo? E talvez seja até uma provocação nesse momento para o RI, né? Tipo, você saiu do radar do investidor de longo prazo, porque o Brasil está no mau momento, mas que esforço você vai fazer para continuar se mantendo? O que você vai vender para esse investidor de longo prazo, apesar de cenário de taxa de juros, cenário de da questão fiscal brasileira? Tem bastante coisa na mesa. O cenário geopolítico, ele conta muito nessa hora. Mas a questão é a seguinte, quando o Brasil estiver, de repente, num momento mais favorável para as companhias, como que elas estarão posicionadas para falar assim, para o mercado, olha, estou aqui, continuo cumprindo da mesma forma, e talvez aí tenha um retorno, né, desse olhar dos investidores novamente, e aí você vai ser cobrado de uma maneira mais forte, talvez, por um período que você deixou de ser olhado por aquele público. E você fala do cenário geopolítico, assim, tem várias questões de polêmicas internacionais, mas tem uma questão muito forte, né? Acho que o player líder dos BRICS se chama China, é um player gigantesco, e assim como o Brasil assumiu o compromisso de ser o primeiro a divulgar IFRS, eles já não só assumiram um compromisso similar, como ainda com uma barra um pouquinho mais alta do que o Brasil, do que a CVM colocou para o Brasil. Então, a gente acho que tem uma jornada super, super importante aí pela frente para passar por essa fase, que é uma fase. Eu diria que é uma jornada em amadurecimento, mas mais do que isso, se a companhia ela deixa de cumprir aquilo que de fato é a obrigação, se ela vai além, ela melhor se posiciona perante, inclusive, demais peers, concorrentes e por aí vai. Então, esse posicionamento dela genuíno e indo além, dentro do limite daquela informação que ela pode passar, sem ferir sua estratégia, isso faz com que ela se posicione de uma maneira completamente diferenciada perante os demais stakeholders. Bacana. Eu lembro de uma vez a gente estava conversando com um dos fundadores lá atrás da Embraer. Ele falou, se a gente fosse se acomodar no cenário de o Brasil não é uma potência, a empresa não ia ter decolado literalmente, nunca. Você vai ficar esperando o quê? Vai ficar esperando o mercado brasileiro virar um mercado propício para alta tecnologia e aviação? Sozinho? Esteja preparado. Essa frase eu acho que é a mais importante, independente do cenário em que você se encontra. E seja um agente de mudança, né, Renata? Além de se preparar, acho que se propiciar as mudanças no micro. Até outro dia eu estava brincando. Tem uma frase muito bacana da Madre Teresa de Calcutá, que é
Os exemplos do Dennis são ótimos. Mas Madre Não, Teresa nada contra a Madre Teresa de Calcutá. Mas a Madre Mas Teresa É tem que ele, agora. é que ele tira os exemplos assim Mas engraçados. mas a Madre Teresa tem uma muito boa. Ela falou: você quer salvar o mundo? Vai pra sua casa e ama a sua família. Arruma sua casa. Você já arrumou sua casa? Comece de dentro, né? A gente vai evoluindo aqui pro final da nossa conversa, né? Dá pra gente tratar algumas questõezinhas ainda, né? Tem uma questão particular minha, assim, que eu queria até aproveitar para perguntar para vocês aí que são experts. Qual que é a principal mensagem que a gente deve levar para empresas que ainda estão negando essa jornada ESG, entendeu? Que combatem essa jornada ESG? Pergunta difícil. Eu acho que as que se negam a se posicionar perante essa frente ESG estão fadadas a morrer, gente. Não tem como. Não tem como. O mercado vai te penalizar, seja a sociedade, seja o acionista, seja os colaboradores. Você tem que pensar dentro de casa como você está posicionado, a sociedade que você está inserida, a tua comunidade ali e teu acionista. Então, é difícil você se posicionar negando questões primordiais como fatores ambientais, social, de governança. Governança deveria reger todas as companhias, independente se tem alguém olhando, medindo ou não. A lupa tem que ser aberta, ampla, com uma comunicação transparente para todas as companhias. Eu acho que isso é primordial, tá? Então, é uma pergunta difícil e que a gente sabe que quem tem se destaca perante outros que falam que tem ou que isso não é genuíno dentro de casa. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho governança, você vai ver, é da boca para fora. Uma coisa é você dizer, outra coisa é você praticar, né? Exatamente. E você, Jennifer, como é que você vê essa questão? Eu concordo com a Renata e eu cito o Denis novamente. Quando no início do guia ele diz que as empresas estão envolvidas com ESG, quer queira, quer não. Então, se elas não quiserem, é como a Renata falou, elas estão fadadas a não ser perenes, né, a morrer. E a sua visão, Denis? A minha visão eu vou me citar. Não, tô brincando, mas... Aqui já as Denis, né? Aqui já as Denis. Eu vou me citar, mas porque assim, no final das contas, a gente tá falando em quê? Gestão de riscos, aprimorar uma gestão de riscos e oportunidade, enxergar a estratégia de uma forma mais ampla, enxergar a estratégia olhando para quem? Para os diversos stakeholders que estão com quem você se relaciona. Às vezes um dos problemas... Aí se tá de Madre Teresa de Calcutá, agora eu vou pular para Warren Buffett. O Buffett ele fala ele tem uma frase dele muito boa, que ele fala assim: demonstração financeira é o placar. Você tem que o jogo acontece no campo. Então vários fatores ESG eles estão aonde? Eles estão no campo. Você tem que monitorar o campo do jogo para chegar lá na demonstração financeira no final. Então você vai ter que trabalhar isso de uma forma integrada. Negar isso simplesmente, você talvez não esteja fazendo a tua melhor gestão e você, enquanto conselheiro de administração, enquanto executivo, você não está cumprindo o teu dever fiduciário de forma integral. A grande questão de tudo sobre agendas é quando você começa a radicalizar as coisas para um lado ou para o outro. Radicalizar de querer assumir algumas bandeiras de forma excessiva, descolado da tua materialidade, só assim, nossa, vou ser responsável pelos 17 ODS, vou salvar o mundo. Pera, não é essa a tua missão corporativa. Tua missão corporativa é trabalhar dentro do teu propósito de negócio, operar da forma mais sustentável, que você, em algumas questões, você vai gerar um dano ambiental com a tua operação? Possivelmente sim, só que você vai trabalhar da forma que gere o menor dano possível. Mantenha teu negócio equilibrado para quê? Até para depois não vir o efeito rebote, porque quando você começa a gerar muito problema para algum stakeholder, lá na frente vem o efeito rebote, quer seja por questão reputacional, judicialização, a conta sempre chega. A gente viu isso ao longo da história em muitos business. E alguns dos negócios que pareciam super rentáveis do dia para noite parece que desaparecem. Só que muitas vezes os sinais já estavam na mesa, já estavam dados e a conta vai chegando e a empresa não está preparada para isso. A conta sempre chega, mais cedo ou mais tarde.
Bom, ok, você tem mais alguma questão, Denis? Eu gostaria de agradecer a vinda de vocês aqui hoje, agradecer também ao IBRE, né, poxa, pelo encabeçar esse projeto todo. E muito bom esse papo, né? Primeiro, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de virmos aqui falar sobre guia ESG. Em nome do IBRE, agradeço o convite, falar que o IBRE está sempre de portas abertas para recebê-los aqui, para demais debates que a gente possa fomentar com diversos temas. Para o público que está nos assistindo, o IBRE é sempre de portas abertas, nos procurem, a gente vai ter o maior prazer para orientar vocês da melhor forma possível, como melhor se posicionar. E eu acho que esse é o começo de vários assuntos que a gente pode trazer aqui para o público para realmente fazer com que o mercado cresça como um todo. Com certeza. Eu gostaria de agradecer o convite do Paulo e do Denis e fazer um agradecimento especial à Blendon, que foi, acho que, uma das primeiras empresas que embarcou nessa jornada com o IBRE. Quando eu conversei com o Denis sobre o guia, ele se dispôs não só a ajudar com a entrevista para o guia, mas todo o projeto gráfico do guia foi feito pela equipe da Blendon. Então, aqui, nosso agradecimento, né, Renata? Sem dúvida. Ou seja, não deixem de baixar o guia ESG, toda a diagramação e os depoimentos do Denis estão lá. Blendon, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Quando a gente for divulgar os materiais aqui do episódio, a gente vai colocar o link também para o pessoal baixar diretamente lá do site do IBRE, tá? Denis? É isso, gente. Agradecer. Foi um projeto que foi super fácil de abraçar. Na hora que a Jennifer apresentou, falei, tá 100% alinhado com o nosso propósito. E aí eu já falei, como é que você vai fazer visualmente esse projeto? Eu falei, não sei. Daqui que a gente dá um jeito. Ficou excelente. Ficou excelente. Que também dizem que produto bom precisa de embalagem. Então a gente abraçou e foi super bacana. Foi um prazer participar da parte. Eu participei mais diretamente da parte do conteúdo, engajar algumas empresas. Foi muito bacana. É isso aí. Todos nós aqui agradecemos a nossa audiência, né, que tem acompanhado as nossas conversas, os nossos debates. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Então, ia aproveitar e reiterar, né? Dá um like pra gente no vídeo, coloca um comentário, compartilhe, nos ajude a promover essa conversa, levar a outras pessoas que precisam também entrar em contato com esse tipo de conteúdo, tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos e nos vemos no próximo episódio.